Salve rapazes, salve raparigas. Assim, mas tipo, eu estou a sorrir, mas eu estava aqui a pensar uma coisa sobre o sentido da vida, né? Qual seria o sentido disto tudo que a gente vive todos os dias? E essa é uma pergunta assim, parece óbvia em algum momento, mas é uma pergunta muito profunda sob o ponto de vista filosófico e também científico. Digo filosófico e também científico, por quê? Porque geralmente quando essa pergunta é feita, qual é o sentido da vida, a gente atribui, tende na verdade a responder essa pergunta só com a religião. A gente pega muito a religião como a fonte confiável para responder essa pergunta. E de acordo com a religião, geralmente o sentido da vida é que a gente tem que servir a Deus e que Ele um dia vai nos salvar, vai nos levar para um mundo que não haverá mais todas essas coisas todas bonitinhas, onde os seres humanos vão poder brincar com animais felinos, como o caso de leão e tudo mais. Então atribui-se à nossa existência, o sentido da nossa existência como quem tem que se preparar para esse momento magnífico. Só que esse momento nunca chegou, né? Desde que essas promessas existem, esse momento nunca chegou. Só que eu não quero tender muito para esse lado. Eu quero voltar mesmo para o lado filosófico e também científico desse assunto, né? E começando pelo lado filosófico, né? Essa pergunta já foi assim feita por muitos filósofos desde que o mundo existe. E um dos primeiros que analisou ou trouxe uma analogia muito boa para tentar responder a essa questão foi Zhuangzi, um filósofo do século IV antes de Cristo, que ele relatou que teve um sonho, né? E no sonho ele era uma borboleta, voava feliz e tudo mais. Só que ele, quando acordou, percebeu que era Zhuangzi. Aí ele disse assim, ele se perguntou assim: eu sou Zhuangzi sonhando que sou uma borboleta ou sou uma borboleta sonhando que sou Zhuangzi? Ele trazendo aí, né? Mostrando o quão a vida ela é confusa, se de fato aquilo que a gente vive é real ou não. E a vida em si, quando você vive nessa superfície, depois acordou, tomou banho, comeu, foi trabalhar, voltou, recebeu dinheiro, bebeu com os amigos, parece real, mas para quem vai mais a fundo, não parece tão real assim o que a gente vive. Principalmente quando você já ouve falar já na ciência sobre fenômenos como o déjà vu, você percebe os experimentos como aquele de Lebat, né, que mostra que nós na verdade não decidimos nada, pelo menos não a nossa parte consciente, mas é a nossa parte subconsciente, é que ela vai tomar as decisões por nós. Nós achamos que somos nós que decidimos, mas não somos, e isso é científico. O ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte: a vida não parece fazer muito sentido, bro. Não parece. Não para mim. Tipo assim, eu sou um cristão, já fui cristão, já nem sei mais. E já tive muitas respostas bonitas sobre o sentido da vida, mas essas respostas, embora bonitas, não preenchem as lacunas que a realidade demanda. E eu queria saber de vocês aí, o que vocês acham que é o sentido da vida, né? Será que de facto a gente existe por um bem maior? Ou simplesmente a gente existe? Algumas pessoas poderão dizer, não, mas você só olhar, né? O jeito que a gente foi criado, o jeito que o mundo está criado, as leis da física, tudo isso foi criado de uma forma tão harmônica que não dá para acreditar ou para conceber a ideia de que tudo foi ocasional. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. E digo isso por quê? Porque se a complexidade do universo demanda um criador com a intenção de criar, então imagine a complexidade desse criador. Com isso eu quero dizer o quê? Na existência, em toda a existência, existe algum ponto em que alguma coisa surge do nada. Porque se Deus nos criou, então ele também precisa ter vindo de algum sítio. Só que se nós admitimos que
Deus nos criou, então ele também tem um criador. Significa que o criador dele também teria que ter um criador. Então, em algum ponto dessa cadeia de criações tem que existir alguém que existiu do nada. Que seria o caso de Deus, ou o caso de Big Bang, ou o caso de qualquer outra coisa que a gente possa colocar nesse ponto inicial. Para dizer que argumentos, bro, podem até ser bonitos, argumentos esses religiosos, mas eles não preenchem as lacunas daquilo que seria um questionamento verdadeiro da nossa existência, né? Só que, claro, vocês estão a ver esse vídeo, não tem nenhum roteiro, eu só liguei a câmera aqui para poder desabafar um pouco com vocês, porque sinceramente tem coisas que não batem, sinceramente tem coisas que não preenchem as lacunas e as perguntas existenciais que você pode se fazer. Mas não vou deixar aqui só a problemática da pergunta, vou trazer uma filosofia muito interessante, essa do amor fati, né? Que seria amor ao destino. Até amor ao destino pode ser mal interpretado. Amor fato seria amor à realidade. Então, assim, se essa é a única realidade que a gente tem, que a gente contempla desde que existe, então é facto que pelo menos aqui a gente existe, ou pelo menos aqui a gente sente que existe. Então, tínhamos ou devemos amar essa única realidade que nós temos, mesmo com dificuldades, com mortes e tudo mais. Significa a gente não abdicar da vida, viver essa realidade, assumir que, olha, não importa se me acontecem coisas boas ou ruins, essa é a única realidade que a gente tem, você percebeu? Então a gente tem que aprender a amar essa realidade, aprender a dizer que, olha, é isso que existe, então é isso que é viver. E não vivemos nos iludindo com falsas esperanças ou coisas que, embora são boas para a imaginação, não existem na real. Mas isso é um debate aberto, quem quiser tiver uma opinião diferente disso, pode deixar aqui embaixo nos comentários, estamos abertos ao debate. E é isso, pessoal, eu abri a câmera mesmo porque queria desabafar um pouco, acordei mais confuso que o normal. Então é isso, pessoal, e não se esqueçam, faça o dia.